Na maioria das vezes, a natureza é uma verdadeira beleza, mas outras, porém, pode ser absolutamente aterrorizante, mesmo que você seja uma de suas criaturas mais temidas universalmente. Se você quiser descobrir o que aconteceu com essa vespa infeliz depois que ela encontrou seu destino pegajoso, você vai ter que ficar por aqui. E se as mandíbulas aterrorizantes da Dioneia não forem suficientes para prender a sua atenção, eu tenho uma série de outras coisas estranhas, maravilhosas e surpreendentes neste episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. É seguro dizer que nenhum de nós estava realmente preparado para o lockdown quando ele chegou, mas hoje em dia nos acostumamos com uma vida de quase isolamento total. Claro que todos lidam com o tédio de um jeito diferente. Algumas pessoas assistem Netflix sem parar, enquanto outras aprenderam uma nova habilidade, como esse cara. Quer aprimorar suas habilidades no piano, mas não consegue reunir energia para se levantar da cama? Não tem com o que se preocupar. Tudo o que você precisa são alguns anéis de plástico, algumas cordas e algumas fitas, e você pode testar os seus talentos musicais sem ter que mover um músculo, além dos dedos da sua mão, é claro. Claro que a desvantagem desse método inovador é que você meio que precisa lembrar quais teclas correspondem a quais fios antes de voltar para a cama, o que aumenta a dificuldade para o nível Expert. Ainda não consigo decidir se isso é um golpe de gênio ou não, mas o cara com certeza merece uns aplausos pela criatividade. Você pode não ser um maestro musical, mas aqui está outra maneira de desafiar sua memória muscular. Basta fechar os olhos e tentar apertar os botões de curtir e se inscrever. Não deve ser muito difícil, já que você fez isso antes, não é mesmo? E você será recompensado com um conteúdo incrível diretamente em sua caixa de assinatura. E se ativar aquele sininho, também vai ser notificado assim que eu postar. Incrível, não é? Diferentes culturas têm diferentes maneiras de dizer adeus às pessoas quando elas decidem começar um novo capítulo em suas vidas. Na maioria das vezes, uma despedida amigável envolve flores ou um cartão de despedida, mas um grupo de estudantes da Nova Zelândia teve uma ideia muito diferente em 2016, quando souberam que um de seus professores favoritos estava se aposentando. Você pode achar todos os gritos, risadas e rostos estranhos um pouco preocupantes, mas na verdade é tudo um sinal de carinho. Haka é um grito de guerra tradicional, dança ou desafio originário do povo Maori, da Nova Zelândia. Embora seja mais notável quando realizado em eventos esportivos, principalmente o rugby, também pode ser usado para homenagear figuras ilustres. Centenas de estudantes se reuniram para realizar a dança tradicional como símbolo de força e união. E que despedida foi essa? Claro que pode parecer muito agressivo e estranho para quem nunca ouviu falar do Haka, mas aposto que causou uma lágrima nos olhos daquele professor. O oceano pode ser um lugar realmente aterrorizante quando você deixa sua imaginação correr solta. Embora as chances de ser arrastado para as profundezas por um kraken sejam realmente muito baixas, você nunca pode ter certeza. Eu não sei se a pessoa com a câmera está ciente, mas o seu amigo está literalmente sendo atacado por uma lula gigante, enquanto você está assistindo dando risada. Ela pode estar rindo como louca agora, mas não tenho certeza se ela acharia tão engraçado se fosse com a prancha dela. Pular na água com a criatura também não parece a melhor ideia do mundo. Depois de subir de volta na prancha, os tentáculos da lula podem ser vistos envolvendo a prancha como se estivesse prestes a arrastar para baixo. Você pode esperar que alguém nessa posição entre em pânico, mas há uma reviravolta nessa história. Veja bem, alguns espectadores atentos apontaram que a lula gigante nesse vídeo filmado por James Taylor em 2017 não está realmente atacando, e sim morrendo.
Essa espécie de lula, que é uma lula gigante juvenil, ou um Humboldt superdimensionado, é conhecido por ser agressivo com seus movimentos, enquanto esse espécime parece bastante lento. Você também pode notar que a pele da lula parece desfiada e quase sem cor, pois a carne de um cefalópode fica branca quando está ferida. Isso sugere que ela pode ter flutuado para a superfície para morrer após uma briga com uma criatura maior, como um tubarão ou uma baleia, e agora está tentando se segurar na prancha para se manter flutuando. Realmente parece estranho achar engraçado ver uma lula atacando, mas de alguma forma agora parece ter menos graça ainda. Quando outubro chega a cada ano, os entusiastas do Halloween competem para apresentar as ideias de fantasias mais criativas. Mas justo quando você pensou já ter visto de tudo, esses caras vão te surpreender. Notou algum rosto familiar? Esses trajes alucinantes que retratam algumas das obras-primas mais famosas da história foi estreado na Kawasaki Halloween Parade anual, em Tóquio em 2018. O sexteto de pinturas icônicas inclui A Mulher que Chora, de Picasso, Autorretrato de Vincent van Gogh, Moça com um Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer, Mona Lisa, de Da Vinci e O Grito, de Edvard Munch. Claro que uma homenagem também foi prestada ao clássico moderno nascido de um trabalho de restauração que deu errado, que é o Etimono, ou Jesus Infernal. Os usuários de fantasias se apresentavam da cintura para cima com meias arrastão e saltos da cintura para baixo. É um bom jeito de dar um toque moderno a essas obras-primas históricas. O grupo ganhou o cobiçado Pumpkin Award no desfile de fantasias, levando para casa o grande prêmio de 500 mil ienes, o que equivale a cerca de 4.400 dólares. Algumas pessoas são criativas demais para o seu próprio bem. Você já se deparou com algo estranho, maravilhoso ou absolutamente incrível que seus colegas internautas definitivamente deveriam ver? Se sim, basta entrar em contato por e-mail e você vai ser mencionado se for apresentado no próximo episódio. E se gostarmos bastante do seu clipe, podemos até comprá-lo também. O que você está esperando? É importante amar a pele em que você está, afinal, você tem apenas um corpo. Mas isso não é estritamente verdade para todas as criaturas da Terra. Isso que eu chamo de saltar para fora da pele. Esse é o momento incrível em que um lagostim muda, literalmente, deixando seu antigo corpo para trás. Como todos os crustáceos, os lagostins têm exoesqueletos que limitam seu crescimento. Para crescer em tamanho, eles precisam se livrar de suas velhas conchas, o que não é tão simples quanto parece, uma vez que o cálcio dentro de sua concha atual tenha se degradado, sinalizando que está pronto para ser trocada. O lagostim deve começar a bombear o seu corpo com água. Isso faz com que o exoesqueleto rache no ponto de ruptura, na área do pescoço do lagostim, permitindo que ele se retire rapidamente de sua concha. Os lagostins ficam muito vulneráveis após a muda, pois são macios e fracos para se protegerem. Embora seja uma experiência bastante estressante, o número de vezes que um lagostim muda diminui à medida que ele envelhece, de 7 a 10 dias para um juvenil, a cerca de 30 a 40 dias ou menos na idade adulta. Eu adoro como os peixes que compartilham o aquário com esse lagostim se reuniram ao redor dele dizendo: "Cara, o que aconteceu?" Quando você vê uma pega, provavelmente pensa em coisas brilhantes, ou talvez até em maus presságios, mas esses pássaros supersticiosos também são conhecidos por outra coisa: funerais de pega. Esses rituais dolorosos foram observados em várias ocasiões. Em alguns casos, até se diz que as pegas colocam coroas de grama para homenagear os mortos. Quando uma pega encontra um camarada caído, ela vai chamar outras pegas na área. Uma vez que os pássaros se reúnem, cada um vai prestar os seus respeitos antes de decolar de novo. Segundo o Dr. Bekoff, da Universidade do Colorado, esses rituais provam que as pegas, geralmente consideradas criaturas agressivas, também têm compaixão. De fato, estudos mostraram que as pegas são algumas das aves mais inteligentes do mundo. Em 2008, uma pega euroasiática se tornou a única ave e o único não mamífero a passar no teste de auto-reconhecimento. O teste examina se um animal pode perceber pontos coloridos em seu corpo, enquanto se olha no espelho, reconhecendo assim o seu próprio reflexo. Parece que é apenas uma questão de tempo até que a revolução das pegas comece. Você acredita em milagres? Em março de 2021, os moradores da cidade de Walkaway, na Austrália Ocidental, pode ter testemunhado com os próprios olhos, quando viram um rio local fluir pela primeira vez em 3 anos. Look at that. That's so cool. O rio Green Now geralmente só tem pequenos bolsões de água ao longo do ano, a menos que haja chuvas fortes e pesadas mais ao norte durante o verão australiano. A última vez que isso aconteceu foi no verão de 2018, o que significa que o leito do rio se transformou em um terreno baldio estéril de galhos, sujeira e folhas. Isso é, até uma série de tempestades de outono acontecerem em março de 2021. À medida que o rio fluiu, a água reuniu todos os detritos naturais que se acumularam nos últimos 3 anos, transformando eles em uma bagunça marrom escura que mais parece um rio de lama. Vamos jogar um jogo rápido de adivinho que você está vendo agora.
Você pode pensar que esse é um clipe tirado de algum tipo de filme de ficção científica, mas essa massa contorcida de cores brilhantes é na verdade um tipo de verme chamado de black worm, ou Lumbriculus variegatus, se você quiser ser mais científico. É provável que você nunca tenha ouvido falar dessa criatura antes, mas na verdade é um tipo bastante comum de verme anelídeo, que pode ser encontrado em habitats de água doce, como lagoas e riachos. É como uma mini minhoca, que pode atingir um comprimento de até 10 centímetros, embora tenha apenas cerca de 1 milímetro de espessura. Embora não seja tecnicamente microscópico, o verme nessa filmagem hipnotizante foi ampliado pelo entusiasta da microscopia, My Microscopic World, para dar uma olhada mais de perto em sua anatomia. Antes que você fique muito animado com a existência desse verme alucinante, você deve saber que ele não é realmente multicolorido. As cores bonitas e brilhantes são o resultado do verme sendo iluminado com luz polarizada. Isso faz com que as camadas musculares dos vermes mudem de cor dependendo da orientação da luz. Na verdade, quando está iluminado com a luz normal do microscópio, o verme não é tão interessante. Na verdade, o Black Worm tem uma cor preta acinzentada, mas parece transparente ao microscópio. Mas uma vez que você acende aquilo, ele se torna o verme mais psicodélico do mundo. Às vezes, a melhor maneira de conhecer o mundo ao seu redor é em um barco. Enquanto você navega pelas águas abertas de um lago cristalino, você pode realmente deixar a sua mente vagar. Mas enquanto você está maravilhado com o ambiente, é fácil esquecer do que pode estar acontecendo logo abaixo de você. Acontece que as vistas sob a água podem ser ainda melhores. Essa incrível canoa transparente é vendida pela empresa See-Through Canoe, que produz canoas e caiaques transparentes desde 2007. Esse vídeo incrível foi filmado na Flórida em 2017, na época perfeita do ano, quando os peixes-boi começaram a se agrupar e se mover para as águas mais quentes. Embora possa ser perigoso, e em alguns casos também ilegal perturbar essas criaturas pacíficas em seu habitat natural, os peixes-boi nesse clipe parecem não ter problemas para se aproximarem. É como se ele visse a canoa chegando e pensasse consigo mesmo: parece uma oportunidade perfeita para esfregar meu rosto. Quando você tem um cachorro, você não está apenas dividindo a casa com o animal. Você também está se comprometendo a limpar cocô, atender às necessidades alimentares e promover entretenimento constante. Mas e se você pudesse ter os benefícios de um cão adorável sem nenhuma dessas coisas? Não precisa forçar a vista. É exatamente o que você está pensando: um cachorro robô. Esse vídeo bizarro foi filmado em Fort Pierce, Florida, Inlet, em fevereiro de 2021. Espectadores confusos ficaram coçando a cabeça, enquanto uma mulher caminhava com seu canino robô na coleira pelo cais, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A engenhoca aterrorizante, conhecida como Spot, é vendida pela empresa de robótica Boston Dynamics por cerca de $75 mil e foi disponibilizada ao público pela primeira vez em 2015. O modelo nesse clipe é chamado de Scrappy e tem até o seu próprio canal no YouTube, onde seu dono documenta suas várias aventuras. Esse clipe já se tornou viral online, provocando um debate sobre se é ético possuir um cachorro robô de $75 mil, quando há tantos cachorros de verdade em abrigos. Não posso deixar de pensar que nos aproximamos cada vez mais da realidade de uma revolução robótica a cada dia. Às vezes, você só precisa estar no lugar certo na hora certa, para capturar algo realmente incrível na câmera. E foi bem isso que aconteceu aqui. Holy crap. Whoa, there goes my post. Esse deslizamento de terra espetacular foi filmado por Emma Kapua, no Papamoa Hills Regional Park, na Nova Zelândia, em abril de 2017. Caso você nunca tenha visto, deslizamentos de terra são realmente muito mais comuns do que você pensa. Na verdade, eles são um grande risco geológico em quase todos os estados dos Estados Unidos, causando um excesso de $1 bilhão em danos, com mais ou menos 20 a 50 mortes a cada ano. Deslizamentos de terra e de lama são causados por distúrbios na estabilidade natural de um talude, depois de um período de chuva forte provocada pelo ciclone Debbie, que causou inundações repentinas na Nova Zelândia em 2017. O solo solto nessa colina íngreme se partiu em grandes pedaços e começou a agir como uma massa em fluido à medida que descia a encosta. Uma coisa é certa: você não gostaria de estar em um piquenique lá embaixo. Whoa, there goes my post.
Todo mundo sabe que as árvores crescem do chão, não é mesmo? Se esse for o caso, como você explica essa imagem desconcertante? Pode parecer um trabalho de Photoshop, mas, na verdade, é um tipo de plantação de árvores tradicional japonesa, conhecida como daisugi. No século XV, o Japão enfrentou uma escassez de mudas, bem como de terras para cultivar adequadamente quaisquer árvores. Para combater esse problema, foi criada uma solução engenhosa: o cultivo de árvores tradicionais a partir de árvores pré-existentes. Daisugi, que literalmente significa cedro plataforma, resulta em uma árvore que parece uma palmeira aberta com várias árvores menores crescendo de forma perfeitamente vertical. O método envolve a poda dos galhos do cedro de Kitayama, para que os brotos restantes cresçam diretamente para cima, a partir de uma plataforma. Em vez de cortar a árvore inteira para coletar madeira, os madeireiros podem derrubar apenas as partes superiores, deixando a base e a estrutura da raiz intactas. Hoje em dia, essa técnica é usada principalmente em jardins ou em bonsai, mas antigamente ajudou a atender a crescente demanda por taruki, um tipo de madeira impecavelmente reta e sem nós, produzida pela daisugi. Caramba, os estilos tradicionais de arquitetura e artesanato do Japão são sempre muito elegantes. O corpo humano é um feito incrível de engenharia, mas são as coisas que não podemos ver com os próprios olhos que podem realmente nos surpreender. É provável que você não tenha ideia do que está acontecendo nesse clipe à primeira vista. Essa bolha estranha e irregular que você vê é, na verdade, um tipo de glóbulo branco humano conhecido como neutrófilo, que representa cerca de 40 a 60% de todos os glóbulos brancos em nossos corpos. Este clipe foi retirado de um filme de 16mm, feito na década de 1950, por David Rogers, na Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee. O neutrófilo está rastejando entre os glóbulos vermelhos, notável por sua forma esférica e cor escura. Enquanto isso, os pequenos pontos pretos e erráticos que o neutrófilo parece estar perseguindo são os micro-organismos de bactérias, Staphylococcus aureus, que foram adicionados ao filme. O neutrófilo persegue incansavelmente a bactéria, até que ela a englobe completamente, em um processo conhecido como fagocitose. Ao ingerir essa bactéria potencialmente nociva, o neutrófilo realiza com sucesso seu objetivo principal de nos proteger de infecções desagradáveis. Um salve para todos os neutrófilos que estão trabalhando no meu corpo agora. Mas a mãe natureza não é só arco-íris e borboletas. Se você realmente quer se aproximar de seu lado mais feio, é só procurar a Dionaea. Essas plantas carnívoras têm folhas articuladas que são forradas com dentes aterrorizantes. E quando as folhas se fecham, elas formam uma armadilha horripilante. Mas as moscas domésticas padrão não são as únicas em perigo. Parece que não há como sair dessa, senhora Vespa. As dioneias atraem insetos para o revestimento de suas folhas, secretando um néctar perfumado. Embora pareça que a desse clipe também pode ter sido atada com uma gota de mel. Essa armadilha não se fecha na hora, porque os minúsculos pelos sensoriais, chamados tricomas, no interior da planta, devem contar os movimentos do inseto primeiro. De um modo geral, a planta deve registrar pelo menos 2 movimentos do inseto, em cerca de 20 segundos. E então, BUM! Uma vez que essas mandíbulas se fecham, não há como escapar. E quanto mais a vespa se contorce, mais a armadilha se fecha. Então os sucos digestivos vão ser inseridos na boca das plantas, para digerir lentamente o inseto. Após 5 a 12 dias, a planta será reaberta, e os restos de casca que sobrou da vespa vão ser levados pelo vento. Mas por que tantas vespas parecem estar vagando na mesma armadilha nesse clipe horrível? Uma vez que a primeira vespa é capturada, ela libera feromônios de ataque que atraem seus amigos vespas para o mesmo local, onde eles também encontram seu destino. Você já ouviu o ditado? Se seu amigo pulasse de um penhasco, você faria o mesmo? Nesse caso, parece que a resposta é sim. A menos que você ame todos os animais, é provável que não tenha muitas coisas positivas a dizer sobre as raposas. Elas são barulhentas, perturbadoras e vasculham lixeiras fazendo uma bagunça total. Mas elas podem realmente ser muito adoráveis às vezes. Mas quanta fofura! Esse par de filhotes de raposa selvagem foram vistos tendo uma briga brincalhona na cama elástica do quintal de alguém, quando uma das criaturas atrevidas de repente percebe que o chão é muito mais elástico do que estão acostumados. As raposas são incrivelmente boas em pular, porque tendem a se esconder agachando antes de pular nas costas de suas presas, mas aposto que essa é a primeira vez que o chão deu o impulso. Elas devem ter ficado bem intrigadas, mas com certeza curtiram bastante a brincadeira. E aí, qual dessas coisas mais impressionou você? Se quiser ainda mais conteúdo, por que não conferir um dos episódios anteriores da série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!